Eu gostaria de estudar com vocês, nesta oportunidade, alguns aspectos da carta de 1 Pedro. Eu acredito que essa carta tem um conteúdo muito relevante para nós, nos dias que vivemos, nesses momentos finais, e eu quero aplicar na parte final dessa nossa análise dessa carta, justamente para o relacionamento, uma vez que nós estamos estudando sobre famílias do céu na terra. No dia 18 de julho de 64, houve um episódio muito importante, não só para a história secular, mas esse episódio deixou profundas marcas no cristianismo, até certo aspecto negativo, entretanto também fez com que o cristianismo amadurecesse muito. Foi quando Nero, em meio aos seus desvaneios, ateou fogo na cidade de Roma. Das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 10 foram atingidas durante esse período que perdurou do dia 18 ao dia 23, em que a cidade ardeu nas chamas. E destas 10 que foram atingidas, 3 foram completamente dizimadas. Existiam casas até de 3 pisos de madeira, e tudo isto foi consumido pelas chamas. Nero, diz a história, contemplava enquanto a cidade derretia pelas chamas do fogo. Depois, temendo as consequências do seu próprio ato, ele buscou deitar a culpa deste incêndio sobre outras pessoas. E nós sabemos que os cristãos levaram a culpa por este crime terrível. Paulo já havia sido um rosto conhecido na cidade de Roma, porque estivera preso em Cesareia do ano 58 ao ano 60. No ano 60 ele apela para Nero e então ele é enviado para a cidade de Roma para ser ali julgado, permanecendo então preso em prisão domiciliar por 2 anos, até o ano 62. Neste período, muitas foram as vezes que Paulo teve que comparecer diante dos juízes para ser julgado. E nestes muitos julgamentos que Paulo sofreu nesses primeiros 2 anos, como diz Filipenses 1, verso 14, se não me falha a memória, até a guarda pretoriana, ou seja, a guarda real de Nero, pois Nero era o imperador nesse período, acabou por aderir ao cristianismo. E aí no capítulo 4, verso 13, se não me falha a memória, ele fala: os crentes da Itália te saúdam, e os da casa de Nero também. Pois a história da redenção, irmão Ati, fala que muitos dos familiares de Nero, quando se depararam com o prisioneiro, discípulo de Jesus, e viam a sua defesa ardente, apresentando os elementos da sua fé, acabaram aderindo ao cristianismo. De maneira que Paulo, durante os 2 anos que ele permanece em Roma, como um prisioneiro domiciliar, ele não só escreveu algumas das suas importantes cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, etc., mas também deixou marcas profundas do nome de Cristo na própria cidade de Roma. Então, quando Nero ateia fogo na cidade e ela então foi consumida, o cristianismo era um elemento ativo naquele lugar. Entretanto, para os pagãos, aqueles que não haviam aderido à mensagem do proverbial homem galileu, aquele que fora pendurado na cruz, eles odiavam o cristianismo e faziam de tudo para combatê-lo. Até então não era, podemos dizer assim, um crime capital em Roma uma pessoa ser cristã. Ela poderia sim viver a sua fé cristã, e o que se tinham eram conflitos ideológicos, cada um querendo defender o seu ponto de vista. Mas quando no ano 64 Nero lança a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos, e Paulo, sendo este o principal instigador deste crime,
a situação mudou vertiginosamente. O cristianismo que até então era bem visto, o cristianismo que até então era tolerado, não bem visto, mas era tolerado, passou a ser repudiado. E ser cristão em Roma era um sinal ou um sinônimo de sentença de morte. E Nero, para validar a sua acusação contra os cristãos, começara a praticar os mais terríveis crimes, que a irmã White disse acerca de Nero: este monstro, recuso-me a escrever qualquer coisa. Para entrar no seu palácio, eram fixados cruzes dos dois lados da entrada, onde eram pendurados cristãos betumados, e à medida que ele passava com a sua carruagem, eles iam acendendo essas tochas humanas. E Nero apreciava aquele cheiro de carne humana queimando. A senhora White fala que Nero conseguiu obliterar todos os traços das suas afeições, mesmo os traços humanos. Ou seja, ele desceu fundo na escala de iniquidade. E este que 2 anos ou 3 anos antes, enquanto estava diante de Paulo, a irmã White fala que por um momento ele permitiu que a luz de Cristo brilhasse na sua mente. Mas ele jogou para longe aquela convicção que despontara. Então mesmo Nero foi impactado pela luz do Evangelho, assim como Pilatos, mas ele preferiu seguir na senda dos seus próprios caminhos. Nero segue então a sua trajetória macabra de destruir, dizimar toda a cristandade, especialmente em Roma, além de decretos que eram expedidos para outros lugares, com o intuito de fortalecer justamente a sua acusação e desviar de si a acusação que sofrera. E Nero até fazia o seguinte: ele abria a barriga de mães que tinham bebês, tirava um bebê lá de dentro e colocava gatos e novamente costurava com gatos dentro do ventre dessas mães. Muitos dos esposos e parentes, muitas vezes recolhia essas vítimas ainda vivas, tirava a costura e os gatos saíam. E por vezes essa pessoa ainda mantinha-se viva por algum tempo. Daí que Nero até recebe uma homenagem nos nossos dias, Cesariana. Então Cesariana foi uma homenagem, ou pelo menos ele que lançou a ideia de que se pode abrir alguém e a pessoa não morrer com os devidos cuidados agora. Então ele conseguiu ficar com esse legado, César, Nero, Cesariana. César se tornou um homem tão obliterado pelo pecado, que conseguiu causar um grande cisma no cristianismo por causa de suas perseguições. Então, quando Pedro escreve a sua carta universal, ele escreve não somente a cristandade de Roma. Capítulo 1, verso 1, lista que ele escreve para vários lugares. Por quê? Qual foi a divisão que causou no cristianismo? Muitos cristãos falavam: não é mistério que nos deixemos morrer como animais. Precisamos defender a nossa vida, precisamos defender os nossos valores também com armas. Outro grupo de cristãos diziam: não, o nosso Salvador nos deu exemplo, como ovelha muda foi conduzida ao matadouro sem abrir a sua boca. E isto causou uma grande divisão no cristianismo, porque muitos queriam defender a sua fé com o poder da espada, como Pedro quis fazer com o autor do cristianismo, defendê-lo com a espada, e Jesus disse: não, aquele que fere com a espada será ferido. E essas informações por volta do ano 66, 67 foi o ano em que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que existia então esta dificuldade no cristianismo, especialmente em Roma. Os cristãos deveriam defender a sua fé com espada, ou eles deveriam submeter-se a uma morte cruel, vergonhosa, assim como fez o autor do cristianismo. E dado esse transfundo, é com este pensamento que eu gostaria que vocês me acompanhassem ao analisarmos alguns aspectos da carta, da epístola de Pedro, que ele escreveu à cristandade,
Nós vamos caminhar vendo aspectos e conselhos gerais, entretanto, na parte mais final do assunto, Pedro traz isso para a realidade familiar. E é onde eu gostaria de chegar com vocês nessa manhã. No entanto, para a gente traçar um caminho mais sólido, vamos avançar vendo alguns elementos de cada capítulo. Capítulo 1, versículo 3 diz: tenha em mente que Paulo está escrevendo para consolar, para admoestar, para trazer esperança, para trazer orientação, para trazer instrução. Tudo isto são objetivos desta carta. Há uma cristandade que neste momento precisava de todos esses elementos. 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Elemento importante, uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus traz esperança para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados, ou seja, ainda que vocês percam a vida, vocês estão guardados, vocês devem ter esperança, porque a ressurreição de Jesus vos dará uma herança incorruptível e incontaminada, que mediante a fé estáis guardados, no poder de Deus para a salvação, que já está prestes a se revelar nesses últimos dias, trazendo esperança, consolo. 6. Em que vos grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo tristes com várias tentações. Por um pouco de tempo vocês estarão tristes, ou seja, ou a situação de perseguição vai mudar, ou vocês, a maioria, vão depor a sua vida como mártires. 7. 1 Pedro 1,6. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, esse texto muitas vezes é mal interpretado, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. O texto não está dizendo que a fé é mais preciosa do que o ouro. O texto está dizendo que a prova é mais preciosa do que o ouro. Então, se alguém chega e fala assim para você: fulano, você gostaria de sofrer uma desgraça terrível na sua vida para você fortalecer sua fé, ou você quer ganhar 50 quilos de ouro? Gente, humanamente falando, todos nós vamos preferir, ou quase todos, né? Quase todos nós vamos preferir os 50 quilos de ouro. Mas o texto está afirmando que as provas que refinam a fé têm mais valor diante de Deus e em resultados na nossa vida do que o próprio ouro. Verso 8. Ao qual não havendo visto amais, se referindo a Jesus, no qual não vendo agora, mas agora crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso. Vos alegrais. Irmãos, se nós estivéssemos passando pela mesma situação que os cristãos na Itália estavam passando em Roma, e alguém falasse assim: olha, você deve ficar alegre, feliz, não daria vontade de falar para o indivíduo: olha, você não sabe o que nós estamos passando. Mas por que Paulo fala que nós deveríamos nos alegrar, Harif, diante das provas? Porque na verdade, quando sofremos prova, mas nós vamos ver daqui a pouco, não por nossas próprias iniquidades, mas quando sofremos provas, Deus está ministrando algo mais valioso na nossa vida do que o ouro. É na fornalha da aflição que os verdadeiros servos de Deus são fundidos, são preparados. É o que diz Malaquias 3:3: e assentar-se-á como fundidor de prata, e purificará os filhos de Levi. Olha aí o capítulo 1, verso 13: portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação do amor de Jesus. E aí o verso 17, vamos dar um pulinho aqui, diz que vocês devem viver como peregrinos, ou seja, todas as provas que vocês estão enfrentando são provas passageiras, são provas temporárias. Daqui a pouco vocês vão sair dessa situação, ou por libertação, ou por morte, mas vocês vão sair dessa situação. Vamos dar um pulinho para o capítulo 2 agora, verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, e os cristãos estavam sendo acusados de quê? De ter incendiado Roma, para que naquilo que falam mal de vós, como sendo malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, pelas boas obras encontradas em vós. Então, em meio àquela situação horrível, onde sangue era derramado indiscriminadamente, os cristãos deveriam ter o quê? Boas obras. Verso 13, aí entra o tema do livro. E a propósito, o tema da nossa reflexão dessa manhã é submissão. E talvez um dos livros da Bíblia que vai falar de maneira mais eloquente, abarcante e profunda é sobre submissão. E o verso 13 aparece já essa ideia. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei. E quem era o rei aqui? Nero. Então Deus está falando que a igreja deveria fazer o quê? Submeter-se a Nero, como superior a vós, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, se submetendo a Nero e seus governantes, vocês vão tapar a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade. Vivam como livres, não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e fazer o quê? Honrem ao seu rei. E quem era o rei aqui? Nero. Então a igreja deveria perseguir e tentar matar Nero e os seus associados? O que a igreja deveria fazer? Se submeter a Nero. Irmãos, quando nós falamos em submissão, é algo que atinge as nossas entranhas, porque sequer talvez nós entendemos o perfeito conceito bíblico do que é submissão. Às vezes nós procuramos justificativas em diferentes situações para poder não nos submetermos a quem devemos nos submeter. Mas a palavra de Deus expressamente afirma que nós deveríamos nos submeter, e mesmo que percamos a vida, não tem problema, vai perder a vida, mas que nós deveríamos nos submeter até mesmo aos homens maus. Nero foi um homem, talvez desde o início do conflito até agora aqui na terra, que mais revelou o caráter de Satanás. Um homem que a própria palavra diz que tinha obliterado os traços de humanidade, que era um monstro, que matou a própria mãe. Mas a palavra fala que os cristãos naquele dia deveriam fazer o quê? Quanto a este mercenário, que era então o líder superior na época, deveriam se submeter a ele. Olha o verso 18: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos que são perversos.
Então, mesmo que o seu superior, ou que o nosso superior, ou no caso dos cristãos primitivos, mesmo que os superiores dos cristãos primitivos fossem homens perversos, o que Deus esperava que esses homens fizessem? Se submetessem aos seus senhores. Olha esse conceito de maneira um pouco mais ampla. Olhem aí Efésios 6 comigo. Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do seu coração, como se vocês estivessem servindo a Cristo. Então, um subordinado deve servir ao seu senhor como se ele estivesse servindo a quem? Ao próprio Jesus. Verso 6. Não servindo na vista, como para agradar os homens. Não tem aquela pessoa que quando o patrão chega, ela já levanta e trabalha, já executa as atividades, e quando o patrão vira as costas, a pessoa vai ver o WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp. Na época talvez iam jogar palito, qualquer coisa para distrair. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmãos, por que Deus fala que devemos nos submeter aos nossos superiores? Quando eu me submeto ao meu superior, com inteireza de coração, como se eu estivesse me submetendo ao próprio Jesus, quem coloca-se no lugar daquele indivíduo, seja bom ou seja mal, para receber essa submissão? O próprio Jesus. É desta maneira que talvez uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, e como diz Zacarias, que muitas pessoas no céu vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ou seja, nunca ouviram falar da morte de Cristo na vida, e vão estar no céu. Mas Jesus recebeu a submissão destas pessoas, quando elas foram submissas a quem elas deveriam ser. Na verdade, amados, a submissão é um elemento preponderante para a salvação do homem. Submissão versus insubmissão são elementos que vão levar à perdição ou à salvação. Se o indivíduo é capaz de ser perfeitamente submisso ao seu superior, seja ele quem for seu superior, se o indivíduo consegue ser perfeitamente, com toda a inteireza da palavra, submisso ao seu superior, e se esse indivíduo não conhece a palavra, será que quando ele chegar no céu e conhecer Jesus, ele vai ter dificuldade de submeter a Jesus? Não. Por quê? Porque ele tinha esse dom, e ele foi submisso a um homem, a um ser humano que é sempre mau. Então certamente ele não vai ter dificuldade de submeter-se a Jesus. Olha aí Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1. 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, quando um subordinado não respeita o seu superior, a doutrina é blasfemada, o nome de Deus é desonrado. Olha em Tito capítulo 2 comigo. Tito 2:9, exorta aos servos a que se sujeitem aos seus senhores em tudo e o agradem, nunca os contradizendo. Então, se você tem um superior, você não deve estar batendo boca com ele, não deve estar contradizendo. O texto diz que uma pessoa subordinada ao seu chefe, ela nunca deve contradizer. Nós devemos ficar contradizendo Deus? Não. Quando Moisés insistiu: Senhor, eu quero entrar em Canaã, Deuteronômio 4, eu quero ir para lá, etc. Deus falou: Moisés, basta, não me toque mais nesse assunto. Nós não devemos contender com Deus. Nesse sentido do que os apóstolos estão apresentando aqui, o nosso superior é uma figura semelhante a Deus.
e a nossa submissão a este superior vai ser a medida pela qual seremos aferidos na nossa submissão a quem? A Deus. Voltem lá, 1 Pedro, capítulo 2, 18: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos perversos e maus. Eu novamente reitero, quando eu sirvo a quem eu vejo com toda esta perfeição de submissão, Deus, que não é um Deus ciumento, que não é um Deus infantil, Ele olha a qualidade de submissão prestada, e Ele, se vê uma submissão perfeita, Ele aceita na conta do indivíduo aquela submissão prestada ao superior. Capítulo 2, agora olhem o capítulo 3, verso comigo. Qual é a primeira palavra que aparece na Bíblia de vocês? Primeira palavra: semelhantemente. Essa palavra é importante, né? Semelhantemente remete a um contexto. Semelhantemente vós, mulheres, estáis sujeitas aos próprios maridos. Semelhantemente a quem? No contexto. Semelhantemente aos servos, obviamente. Aqui tem alguém das letras que nos ajuda. Semelhantemente aos servos. Então tudo o que a gente viu da necessidade de os servos submeterem-se aos seus senhores, semelhantemente, ou seja, dentro desse conjunto de fatores de ideais, que a mulher também se sujeite com a mesma performance ao seu marido. Somente os maridos bons? Segundo o verso 18 do capítulo 2, somente aos maridos bons? O que vocês acham? O que a Bíblia está dizendo? Vamos lá, me ajudem. Somente aos maridos bons, os mansos, os ternos? Segundo o texto, segundo o que o Senhor está dizendo, semelhantemente a quem? Aos servos. E os servos deveriam se submeter somente aos senhores bons, os maus vocês podem meter o pau neles? Não, se submeta também. Irmãs, agora talvez eu falaria mais para os solteiros. Quando a irmã White fala que a decisão do casamento é a decisão mais importante da vida, Deus sabe o que está falando. Porque não é pela falta do outro que o meu papel também vai ser abonado. Se eu caso com um homem que não é manso, terno, maravilhoso, uns 144 mil, não é por isso que Deus vai falar: minha filha, você se precipitou, não escolheu bem, então você não precisa respeitar ele é muito mau. Não, não é isso. Infelizmente, você vai ter que fazer o quê? Se quiser ser uma mulher bíblica. Olha, continua lendo o verso. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte da sua mulher, sejam ganhos para a palavra de Deus. Isso como? Sem palavras. Então a mulher deve ganhar o homem ímpio como? Segundo esse texto, sem palavras. Como nós ganhamos alguém sem palavras? Pelo testemunho. Pelo testemunho. É por isso que a irmã White fala que a decisão para um casamento é a decisão mais importante, e ela vai interferir na vida para salvação ou para perdição. Ao aceitar ser escolhida por este ou por aquele homem, a moça vai determinar se ela vai ter mais ou menos tribulação na carne. Mas se ela quiser ser uma mulher de Deus, não é porque o homem é grosso ou isso ou aquilo que ela vai poder desrespeitá-lo. Vai ganhar ele sem palavras. Eu me lembro de uma história, não sei aqui quantos já ouviram, de um jovem casal que começaram a namorar e tinha uma sinergia maravilhosa. Casaram-se, iam para a festa, curtiam, e era uma coisa linda. Dançavam, e aí o que aconteceu? Essa mulher acabou aceitando o cristianismo, e mais especificamente o adventismo. E ela amava muito o marido e pensava: poxa, o meu marido nunca vai aceitar porque ele gosta da noite igual eu gostava, etc. E aí devagarzinho ela foi tentando introduzir ali o evangelho, e ele nunca aceitava. E aí ele brigava quando ela ia à igreja,
e aí ele começou a ficar violento, começou a ficar agressivo, e muitas vezes ele chegou a agredir fisicamente, e ela mantendo ali a postura dela quietinha, fazendo o possível para poder alcançar aquele homem para Jesus, porque quando se conheceram era em outro contexto. E com isso eu não estou incentivando ninguém aqui a apanhar e ficar quieto, tá? Só estou trazendo aqui para vocês essa história para reflexão, e talvez o resultado na história dessa moça não vai ser o resultado de outras pessoas. Mas ela foi insistindo, e aí até que um dia ela falou: querida, eu vou batizar. Ela falou: olha, você não vai batizar. Eu não casei com mulher crente. Eu saio sozinho, faço sozinho. Agora, batizar você não vai. E ela insistiu que queria se batizar. E aí ela combinou com um pastor, né, o pastor da igreja onde ela ia de vez em quando aos cultos. Falou: pastor, eu quero me batizar, mas o meu marido falou que se eu for me batizar, ele vai vir, vai matar eu e o pastor no tanque batismal, que daqui a gente não sai vivo. E aí o pastor já ficou com medo também, falou: olha, irmão, então vamos repensar. E aí, não, ela insistiu: não, eu quero, e aí acabou que o pastor cedeu ao batismo. E no sábado que precedia, na sexta que precedia o batismo, ele chegou em casa alcoolizado, e ele sabia que o batismo era o dia seguinte, foi no quarto, tirou ela da cama e bateu, sangrou demais, aquela mulher, muito hematoma, e sangue até pingou no sapato dele e ficou sujo. E aí ela foi para o outro quarto dormir, se limpou, e chegou na igreja toda roxa, e a hora que eles viram, o pastor falou: eu não vou te batizar nunca, porque se ele fez isso, ele vai cumprir, vai vir aqui fazer besteira. Ela: pastor, mas depois que eu apanhei, já aconteceu tudo isso, eu quero me batizar. Aí ele concordou de batizar, colocou 2 anciãos lá na porta, para se ele viesse ali, eles tentarem fazer alguma coisa, né? Ela falou: eu acho que ele não vai vir, ele só estava blefando, porque, né, ele fez isso comigo porque ele estava bêbado, então eu acredito que ele não vai vir aqui fazer nada com a gente. E aí, aquela mulher, antes de ir para a igreja, ela fez o que ela sempre fazia, toda vez, desde o começo do casamento, que ela limpava, ele trabalhava com um tipo de trabalho que sujava o uniforme, ela limpava o sapato dele e deixava o café da manhã em cima da mesa, que ele sempre saía muito cedo. E aí de manhã, naquele dia, quando aquele cara acordou, já arrependido de ter quase matado a esposa de bater, ele foi na cozinha, estava o café da manhã em cima da mesa, e ele olhou no canto da porta, estava o sapato limpo lá, que estava sujo de sangue dela. Ela limpou o sapato e colocou lá no cantinho. E isso ela já fazia sempre. E aí a hora que chegou próximo à hora do batismo, estavam lá na frente, os anciãos veem um indivíduo vindo andando lá de chinelo com um sapato na mão. E aí já tremeram nas canelas, fala: ixi, é o cara lá, vem ali. E aí o pastor já ficou naquela tensão, e eles ficaram ali com certa comoção, mas quando ele chegou, ele estava com um semblante muito suave, muito calmo, tranquilo. E ele: não, eu só quero falar com o pastor, só quero falar, eu não vou fazer nada, estou tranquilo. E aí eles deixaram ele passar, ele veio caminhando pelo meio da igreja, igual o Samuel ali, com o sapato na mão. E aí o pastor ficou muito tenso, a esposa ficou muito tenso, e aí ele chegou lá e falou: pastor, está vendo esse sapato aqui? Aí ele: estou vendo. Ele falou: pois é, esse sapato aqui, ontem à noite, quando eu fui dormir, estava cheio de sangue da minha esposa, e hoje estava assim. Eu só deixo você batizar minha esposa com uma condição. Ele: qual? Se você me batizar junto com ela, porque eu quero experimentar o que a minha esposa tem, o que ela tem experimentado, ter esta paz, essa resiliência para enfrentar as coisas. Então, se o Senhor me batizar, junto com ela eu deixo o Senhor batizar ela. E aí eles dois se batizaram, e agora os dois seguiram o caminho de Jesus. Ou seja, ela ganhou ele sem palavras. Amados, nós devemos falar sempre, mas as nossas palavras precisam ser melhores que o nosso silêncio. Se as nossas palavras forem melhores que o nosso silêncio, se forem ter um poder mais penetrante, mais restaurador, devemos falar. Mas, como diz a irmã White, há tremenda eloquência no silêncio. E isso os cristãos primitivos aprenderam e entenderam. Eles entenderam que pela força eles seriam dizimados. Pela força talvez nós não estaríamos aqui hoje professando o cristianismo.
E a igreja então decide submeter-se ao poder esmagador de Roma. E aí começou a acontecer um efeito extraordinário. Qual efeito começou a acontecer? Quando matava um, surgia 2. Quando matava 5, surgia 10. De maneira que o grande conflito relata, um livro histórico, que o sangue do mártir se tornou o quê? Semente. Quanto mais Roma matava cristão, mais cristão surgia. Chegou o ponto de eles falaram, não tem como. Se a gente continuar matando esses cristãos, o mundo inteiro vai se tornar cristão. E aí tiveram que tomar outro caminho para alcançar os seus objetivos. Eu me recordo da história, quando em Esmirna, um grupo de cristãos foram ser sentenciados. 7 cristãos. E a sentença deles foi num lugar gélido, eles tiveram que entrar em água até a altura do peito e ficarem ali até morrerem congelados de frio. Ou desistirem daquela morte, saírem e poderiam pegar as suas roupas e ir embora. E ali permaneceram cantando, 7 homens dando a vida por Jesus. Sim, 7 homens depondo a sua vida por Jesus. E aí o capitão daquele grupo de soldados que estava ali, vê um homem levantando a mão, e aí ele dá permissão para o homem se aproximar e falar, eu renuncio à minha fé. Pegou a sua roupa e foi embora. E ninguém entendeu quando o capitão começou a tirar a roupa dele, e perguntaram, capitão, o que você vai fazer? Viemos matar 7 homens, e 7 homens serão mortos. Ele foi e ocupou o lugar daquele 7º. Ou seja, o testemunho e os louvores que aqueles homens cantavam, submetendo-se à sorte terrível, tocou o coração daquele homem. Então, quando Deus fala que é na submissão que nós nos recomendamos ao céu, é porque na submissão estamos mandando uma mensagem para o céu. Não somos uma ameaça. Não somos rebeldes. E você, mulher, pense o seguinte: já imaginou? Deus aceita a sua submissão ao marido como a ele. Então todo ato de carinho, submissão, e agora é claro que eu não vou entrar nesse tema, porque eu quero acreditar que todo mundo sabe aqui que se o marido quer ter relação sexual antibíblica, que eu não estou falando disso, se o marido quer atropelar sua individualidade, eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa submissão para com Jesus. Esta submissão que temos para com Jesus é a submissão que Deus espera que a mulher tenha para com o marido. E com isso, quem coloca-se no lugar do marido, sendo ele bom ou mal? Jesus aceita essa submissão. Então vejam bem, se o seu marido é bom, o testemunho é grande. Se ele é mau, o testemunho é maior. Porque Deus vai olhar e vai falar, olha, se esta mulher se submeteu a este marido dela, que é ruim, que é mau, eu quero ela como uma líder aqui em cima. Porque certamente vai ser uma pessoa com grande capacidade de assimilar o reino de Deus. É por isso, amados, que nós precisamos entender que para termos esta experiência, o nosso coração precisa estar limpo. Em que sentido? Eu não posso estar sendo um depósito de rancores do passado. Na nossa vida temos que olhar mais para o para-brisa do que para o retrovisor. O retrovisor não é direção, o retrovisor é referência. Direção é para-brisa, por isso que um é grande e outro é pequeno. O que passou, passou, é referência. E eu continuo olhando para frente. Direção. Aqueles que querem ter esta experiência de entrega, primeira coisa que precisa fazer, limpar completamente o coração. Deixar todas as mágoas existentes para trás. Uma coisa simples chamada perdão. A falta do perdão é um gatilho sempre armado, que a todo momento dispara. A todo momento dispara. Eu preciso eliminar esse gatilho. E isso acontece quando eu perdoo de coração. Vocês acham que os cristãos primitivos não tiveram que perdoar Nero? Pelo tanto de criança que ele matou? Ele pendurava as crianças nas forcas e as crianças ficavam balangando lá igual um boneco. E forçava os pais a ficarem assistindo essa cena horrorosa. Imagina só, pegar uma criancinha pequena, pendurar e ficar balançando ela e os pais assistindo aquilo ali. Mas Pedro insta com eles, deixa essas coisas para trás.
limpa o coração, submeta-se, pois quanto mais vergonhosa for a morte de vocês, maior vai ser o galardão. E o próprio Pedro desfrutou disso, ficando feliz quando foi sentenciado a ser crucificado de cabeça para baixo, aumentando ainda mais o sofrimento, a dor, o desconforto desse tipo de morte. Quando nós temos o coração limpo, já caminho para o final, quando nós temos o coração limpo, nós conseguimos discernir as coisas. Nós conseguimos discernir as coisas. Quando o nosso coração é nublado, quando gestamos maus pensamentos, quando a quem está perto de nós, fica uma névoa na mente, a gente não consegue discernir bem as coisas. É necessário ter perfeita clareza para que discernamos perfeitamente as coisas e vamos saber como nos colocar. E eu não quero deixar os homens também sem admoestação, por isso que fecho com mais uma história de um casal de pastores batistas. Eu conheci um rapaz adventista em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e ele falou: olha, eu fui no acampamento que a nossa igreja fez, na igreja adventista, ele falou: eu adorei, tinha sinuca, campo de futebol, piscina, e aí tinha uma palestra de manhã, outra tarde, o restante do dia era atividade de recreação, e ele falou que foi uma maravilha. E aí uma família batista falou assim: fulano, vai ter um retiro da nossa igreja, quer participar? Ele: poxa, se na nossa tinha piscina, futebol, isso aqui, imagina na deles, eu vou que vai ser uma curtição. E ele falou que eram palestras de 7 da manhã às 5 da tarde. E ninguém piscava. E ele relatou justamente uma das palestras principais, que tinha lá no palco, lá no altar, lá no púlpito, um pastor, a sua esposa e um rapaz de 10, 12 anos, algo assim. A história desse casal é que eles se tornaram missionários na igreja da Batista, trabalhavam muito, e ela ficou grávida. E ficaram muito felizes que agora vai vir um bebê para alegrar a família. E este bebê nasceu com uma doença muito rara, que eu me esqueço o nome. Mas o doutor pode me ajudar? É uma doença que a criança nasce toda deformada, mais parecido um monstro mesmo. Pode ter várias patologias, né? Mas a criança parecia um monstrinho, tanto que quando a mãe viu, ela já sabia que a criança poderia nascer com deformação. Ela rejeitou. Ela teve nojo da criança, não queria pegar a criança, porque a criança era muito, muito deformada. E ela rejeitou a criança. E aí, com insistência, o médico falou: olha, ela não vai sobreviver muito tempo, então vamos ver o que faz. Aí a mãe, com muito custo, não olhava, deixou amamentar e foi cuidando. E o médico falou: olha, ela não tem como sobreviver por mais de 4, 5 meses. E aquela criança chegou aos 5 meses. Com 8 meses teve alta. A criança chegou a 1 ano. A criança chegou a 2 anos. E agora a mãe já não odiava mais aquela criança. Na verdade, pelo fato daquela criança ser praticamente uma extensão dela, de tanta dependência, ela se apegou àquela criança. Porque era como se fosse a segunda vida dela. Porque sem todos os cuidados que ela tinha que dar, a criança realmente morreria muito rápido. E ela se apaixonou muito por essa criança. E a criança fez 5 anos e não morreu. Promessa de morrer com 8, fez 10 e não morreu. Fez 15 e não morreu. Fez 18 e morreu com 18 anos. E essa mãe entrou num estado de revolta tão grande, que ela criou um ódio, uma aversão tão grande a Deus, que ela xingava a Deus. Ela falando: eu odiava essa criança, depois que eu me apeguei a ela, você me tirou essa criança. E usava todos os adjetivos possíveis para poder apontar o dedo para Deus. E ela começou a beber, começou a fumar, começou a ir para a festa, e o marido acompanhando aquela situação. E teve vezes dela ir para festas e chegar só no outro dia, e ficar com homens nessa festa, tudo buscando fazer uma violência a quem? Todos os homens concordam que foi a Deus? Creio que sim. Mas quantos homens aceitariam esse opróbrio que não era contra si, mas contra Deus? Ou falaríamos como Samuel: ah, o povo me rejeita. Samuel, o povo não rejeita você, o povo está rejeitando a mim. E essa mulher continuou nessa vida devassa.
ficando com homens na rua, até que uma vez ela saiu, ficou 5 meses desaparecida. Acabou se envolvendo com um traficante, foi morar com esse traficante, que era um rapaz até novo, e o marido ficou em casa. E aí acontece o seguinte, essa mulher fica grávida desse rapaz. E tem coisas que passam na cabeça de uma mulher que nunca ninguém vai entender. Complexo, nunca ninguém vai entender por muitas questões. E quando esta mulher viu que estava grávida, toda essa loucura foi dissipada, porque ela entendeu que Deus estava restituindo a ela o que tinha se perdido. E ela veio toda a sobriedade novamente. Ela, meu Deus, o que eu fiz nesses últimos meses, nesse último ano da minha vida? Meu marido, como é que eu vou voltar para ele agora, a pessoa que eu sei que eu amo? E aí ela falou, não, pelo menos eu vou pedir perdão a ele. Aí ela voltou para casa, e aí bateu na porta, ele abriu a porta, ela entrou. Aí ela falou, olha, você não precisa falar nada, eu não me lembro o nome dele, eu só preciso do seu perdão, porque você sofreu muita coisa que você não merecia. Eu só preciso que você me perdoe para que a minha consciência fique em paz e eu não morra com a minha consciência ferida. E aí ela falou que estava grávida, ele ouviu toda a história. Ela falou, olha, na verdade eu nunca quis te fazer nada contra você, é porque eu odiava Deus, eu queria atingir Deus, eu não suportava Deus. E a única maneira de atingir Deus era violentando o meu próprio corpo. E em contrapartida você sofreu essa violência. Mas eu preciso do seu perdão. E aí ele falou, quem é o pai? É um rapaz que eu estou morando e tal, chama ele aqui. Aí ela ligou para esse rapaz foi até a casa dele, e aí ele olhou para o rapaz e falou assim, meu jovem, era um rapaz novo, de hoje em diante eu estou reassumindo a minha família. Pode deixar que esse menino eu vou cuidar como se fosse o meu próprio filho, mas nunca mais procure a minha esposa, porque é aqui que eu assumo novamente a direção da minha família. E aquela mulher olhou para aquele homem, e ela mesma fala no testemunho, que ela viu a perfeita e a grandeza ilustrada do amor de Deus pelo pecador, na atitude daquele marido para com ela. E a criança lá de 12, 13 anos, que estava no púlpito junto com ele, justamente era o menino, que ele registrou como filho dele, cuidava como filho dele, era um filho dele. E ele falou, eu discerni uma coisa, a violência da minha esposa não era contra mim, era contra Deus. Maior impacto quem sentiu não foi eu, foi Deus. Então por que eu ia me doer nessa situação? Irmãos, e aquela mulher, ela ofereceu para aquele homem a mais perfeita submissão que um homem pode receber de uma mulher. Porque ela entendeu que ali tinha um homem que ela podia se submeter. A perfeita exemplificação do Senhor Jesus. Ele ganhou ela sem palavra também. Ele ganhou ela no chicote do amor. Muitas vezes, nós como homens, ficamos magoados com cada besteira que meu pai, eu creio que esse homem, se ele não foi trasladado ainda, não sei o que vai acontecer. Porque às vezes o homem fica magoado se a mulher não lavou a louça ou se não limpou a casa. Eu não estou falando que não deve fazer isso. Eu estou falando de esboçar sentimentos. Como eu disse no meu primeiro sermão, um casal brigava porque a esposa não queria que a caneta ficasse na mesinha da sala, e o homem brigava com ela por causa da caneta, mas eu quero que fique aqui, ela eu quero que fique lá. Irmão, se esse homem brigava por causa da caneta, ele no lugar desse pastor, o que ele teria feito com essa mulher? Matado ela com a caneta, para demorar mais. Então o Senhor, irmãos, fala agora aos homens, porque os homens são mais responsáveis, né? Como diz Gênesis 5, 2, e os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Deus quer extrair do fundo do nosso coração como homens os aspectos mais sublimes da maturidade. A irmã White, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, se não me falha a memória, diz que o homem não deveria no lar nunca expressar nem sequer um traço na sua face de impaciência.
Vocês já imaginaram o que é isso? Muitas vezes vem somatizado com gestos, com palavras, com acusações. Mas o texto diz que não deveria ver na face de um homem nem sequer uma expressão de impaciência. E é claro que agora eu preciso que vocês me digam por que Deus não quer ver nenhuma expressão de impaciência no rosto de um homem. Por quê? Porque Ele é Deus dentro de casa. Quando Jesus expulsou os cambistas do lar, uma mulher viu Jesus de costas, como diz Vida de Jesus, e ela temeu. E quando Jesus virou e olhou para ela, o que ela viu? Sereno e suave. Irmãos, o homem é a representação de Deus dentro do lar. Deus não se irrita e não fica apontando o dedo para a nossa cara, na nossa cara, no nosso rosto. Deus não se impacienta. Ah, mas é muito difícil. Olha, não há defeito que seja mais poderoso do que o poder de Deus na vida de uma pessoa. Sozinhos, talvez, nós não vamos conseguir superar nada, mas unidos a Deus, sim. Olhem o exemplo, o apóstolo Paulo. A irmã White fala no comentário bíblico, volume 7, página 1023, comentando Filipenses 1:23. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ela fala assim: Paulo alcançou a perfeita maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. E aí, segundo aos Coríntios 13, diz que à medida que o ódio de uma pessoa se elevava contra Paulo, o que na mesma proporção se elevava? O amor por aquele indivíduo. E isto é simplesmente sobre-humano. Vocês já imaginaram? Quanto mais o Timóteo me odeia, um exemplo, a medida do ódio dele ser a medida do meu amor. O que eu vou fazer com esse ódio? Eu vou sufocar. Mas à medida que o ódio dele aumenta, a minha distância também vai aumentar. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, à medida que o ódio do homem aumentava por ele, um corpo me preparastes. Ele veio aqui. Ele nos sufocou com o seu amor. E o apóstolo Paulo fez isso. Quando na prisão em Filipenses, e ele foi colocado no cárcere interior, como diz o Ato dos Apóstolos, e a página 214 diz que o carcereiro colocou ele ali por vontade própria, no cepo, com as pernas e os pés pendurados, aumentando ainda a sensação de dor. O texto diz que ele queria ouvir urros e berros de pedidos de socorro. Ao invés de ele ouvir isso, ele ouviu cânticos e louvores. E na página 216 diz: o coração de Paulo e Silas era tão cheio do amor de Jesus que não havia espaço no coração deles para ódio ou rancor, nem mesmo contra o seu pior inimigo. Por isso que quando o carcereiro foi se matar, Paulo falou o quê? Não faças tal, estamos todos aqui. E o carcereiro diz: tragam fogo, eu quero ver que espécie de homem é esse, que paga o mal com o bem. E esta é a espécie de homens que Deus quer levantar aqui. Homens que permitam que Deus extraia dos seus corações os profundos tesouros do coração do Senhor Jesus. Eu concluo aqui a minha fala com um sincero desejo, meus amados, de que nós possamos seguir os exemplos dos homens da Bíblia, mas também seguir o exemplo daqueles que nos são contemporâneos. Vençamos pelo amor, ganhemos sem palavra.